Bom, o primeiro, né, o Veblen era um economista, né? O segundo, o McCannell, ele é um antropólogo, né? E o terceiro livro que eu coloco para vocês aqui é a perspectiva de um historiador, né? Inclusive que eu coloquei a introdução do livro como uma leitura, né? Em que ele vai justamente comentar, né, como é que surge essa reivindicação de um tempo para si, né, o tempo de lazer, e esse entendimento que ele coloca, né, do tempo para si e o tempo de lazer como um tempo regido pelo prazer, aquele do gozo que procura expressão e realização de si em sua espontaneidade, né, uma satisfação temporária que implica em esquecer o próprio tempo para criar e dominar o seu próprio, né, uma coisa que de alguma maneira não existia até então, né, como ele vai comentar. E alguns pontos que ele coloca, né, um pouco esses projetos e essas esperas que os sujeitos vão fazer e vão elaborar a partir das suas ideias, dos seus projetos de lazer, né, o que a gente vai fazer no final de semana que vem, enfim, no feriadão, nas férias, né, e o quanto o lazer ele permite de alguma maneira esse modo de expressão mais completo de si, né, uma expressão que vai dialogar aí com novos elementos, né, com a própria ideia do corpo, né, se a gente for ver aí nesse período o surgimento das práticas esportivas, né, dos sentidos, que a gente vê tanto pelas artes, né, o próprio impressionismo, por exemplo, essa procura por capturar a luz, né, e como desenvolver os diferentes sentidos, os diferentes sentimentos, né, numa sociedade romântica também, discutir isso, a imaginação, o espírito, né, então o lazer também sendo um campo para isso, né, e aí ele até vai citar um pouco Nietzsche, né, que vai um pouco essa ideia do lazer contra os mercadores do prazer, que a gente poderia entender aqui como essa própria ideia do entretenimento, né, ou esse surgimento a partir desse tempo livre de uma indústria e de um mercado que visa captar essa atenção, né, mas ele coloca o lazer justamente como um tempo para essa recriação, né, da força de trabalho também, mas de si, de poder se pensar de uma maneira diferente, né, se colocar, enfim, uma forma de aventura, dar vazão aos seus desejos, né, uma própria forma diferente de construção da sua identidade. E nesse período, então, é que vai surgir essa série de novas relações com a própria natureza e com os próprios objetos, né? Como, por exemplo, as práticas esportivas, se eu for pegar o alpinismo ou a escalada, enfim, né? E uma série a própria prática do mar, né? Tem um outro livro dele bastante famoso que é o Território do Vazio, em que ele vai comentar como é que renasce essa sensibilidade em relação ao mar, que até então, né, até esse período, essa sociedade do lazer aqui, ele era conotado de uma maneira negativa, né? O mar era um pouco lugar dos monstros, né? Enfim, do próprio dilúvio, né? E como é que foi essa transformação do mar, né, muito a partir do discurso médico também, né, a ser vinculado a uma ideia de prazer, uma ideia de contemplação e de saúde, né, e dessas outras motivos pelos quais a gente vai para a praia hoje, né? Então, quanto essas relações em relação à natureza e aos objetos, né, pensando os objetos nesse circuito que eu tinha comentado antes, né, sobre da sociedade de consumo, como é que eles estão inseridos nesse sentido, tá? Enfim, coloquei para vocês a introdução do livro, né, mas no livro em si, então, são vários artigos que vão tratando de como é que foi essa construção do campo, né, nessa sociedade industrial inglesa, como é que daí vai migrando para o resto da Europa, né, primeiro a partir da Suíça, enfim, que é onde eles iam buscar o ar, enfim, né, a própria mudança da própria cidade, né, dos lazeres urbanos, né, os hipódromos, os jogos, enfim, uma sociedade que agora tem esse tempo livre, né, teatro, cinema, esses outros aspectos que também mudam, né, como é que foi essa luta por um tempo, por um tempo para si, né, a partir da reivindicação, por exemplo, dos movimentos operários ou, por um outro lado, da série de leis, né, enfim, estimuladas tanto pelos médicos como pelos sindicatos e por alguns sindicatos patronais também, inclusive, né, porque o lazer tem um pouco, como eu comentei, essa ideia de criar uma expectativa,